Olá, visitante do canal Eletron, meu nome é Isaac, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje iremos continuar a nossa série sobre multímetros, dando dicas sobre o multímetro analógico. Então nós vamos continuar, as nossas dicas e aprendizado sobre o uso do multímetro analógico. Como eu expliquei na nossa aula passada, quando você está aqui na escala de X1, que é a escala de resistência, resistência ohmica, quando você está aqui na escala de X1 e você encosta as ponteiras de prova, uma na outra, o ponteiro deve deflexionar aqui até o zero. Note que o meu não foi tudo, mas se eu regular aqui no botão, mexendo no botão, ele vai até o zero. Se isso não acontecer, é sinal que a sua bateria está fraca. Então nós vamos começar o vídeo de hoje ensinando você a substituir a bateria do multímetro analógico. O primeiro passo é desligar o multímetro, virando a chave até a posição off, remover aqui os cabos, com o auxílio de uma chave Phillips, você vai extrair aqui um parafuso, no caso do meu só tem um parafuso, pode ser que tenha alguns modelos que tenham 2 parafusos ou mais. Você vai remover os parafusos aqui da parte traseira e então puxar aqui a tampa. E assim você tem acesso à bateria de 9 volts e às pilhas. Então você deve substituir, nesse caso que eu falei, as pilhas aqui, tá? De 1.5 volts. Essa bateria de 9 volts aqui, você substitui quando você está medindo a amperagem e a medida está dando fora do padrão. Aí você substitui a bateria. Mas nesse caso aqui de medida de resistência, você substitui então essas pilhas aqui. Agora eu vou fechar aqui o meu multímetro e a gente já volta com o vídeo. Outra dica muito importante também é esse espelho que existe aqui no multímetro. Se vocês notarem, tem um espelho aqui. Para que serve esse espelho? Quando você está efetuando as medidas, se você mexer aqui no multímetro, esse ponteiro aqui, pode ser que ele não fique na medida correta. Então, o ponteiro ele é refletido nesse espelho, Vou tentar chegar perto aqui para vocês verem, O ponteiro ele é refletido nesse espelho. Então, para que a medida fique correta, você tem que tentar alinhar a sua visão de modo que o ponteiro fique alinhado com o seu reflexo no espelho. Então, tipo assim, tem um ponteiro, no espelhinho que tem atrás dele vai refletir o ponteiro. Então, para que a medida fique correta, quando você olha, o reflexo do ponteiro tem que estar alinhado com ele, para que fique correta a medição, tá ok? Então, essa foi mais uma dica aí, para que serve esse espelhinho aqui. Então, ele serve para refletir o ponteiro, para que quando você olha aqui no visor analógico, você deve alinhar o reflexo do ponteiro com ele mesmo, para que a medida esteja, então, correta. Porque muitas vezes você olha assim, a medida, ou olha dessa maneira aqui, virando o multímetro, então às vezes você não obtém a medida correta, Você não obtém a medida precisa, vamos dizer assim. E esse espelho serve para isso. Vamos agora iniciar uma medição aqui, Todo iniciante em eletrônica, ele quer aprender a usar o multímetro, ele quer aprender a realizar as medidas nos componentes. Nós vamos começar aqui aprendendo a medir a tensão dessa pilha aqui. Está marcando 9 volts na pilha. Então, eu sei que ela está marcando 9 volts, então eu vou colocar aqui na escala de 10, corrente contínua, tá? Porque baterias e pilhas é corrente contínua. Ah, mas e se eu não soubesse a voltagem da bateria? Quando você não sabe, você coloca sempre na última escala, sempre aqui no 1000, tá vendo aqui, E daí você vai abaixando conforme precisa aqui o ponteiro. Então vamos supor que eu não soubesse que era 9 volts. Então eu vou colocar aqui no 1000. Aí eu vou colocar polo negativo no negativo e o positivo aqui no positivo. Note que o ponteiro nem se mexe, Então eu baixo uma escala, 250, novamente, vamos aqui colocar o polo negativo, positivo. O ponteiro mexe muito pouco, Então o correto é você ir medindo até que ele venha aqui do meio para frente. Então eu vou baixar mais uma, vamos abaixando aqui e medindo. Já melhorou um pouco, vou baixar para 10 agora. Então nós temos aqui a medida da nossa bateria. Está dando ali 9.3 volts, está dando um pouquinho mais do que
Fala aqui o fabricante, estou dando 9.3, 9.5 volts ali, quase 10 volts, tá ok? Então é assim que você mede quando você não sabe a tensão. Como eu já sei que a tensão dela é 9 volts, então eu já poderia colocar direto o ponteiro aqui no 10 para medir. Mas quando você não sabe, coloque sempre no último e vá medindo e baixando até chegar na escala que você deseja, tá ok? Então nós medimos aqui a nossa bateria, novamente, e ela vai lá quase no 10, ó. Então nós temos aqui a marcação 8, depois temos um tracinho que indica, né, 8.5, depois 9, então aqui está dando 9, 9.3 mais ou menos. Eu tenho aqui agora uma bateria CR2016, que geralmente é usada em controles de carro, né, aqueles controles de alarme. Vamos então fazer uma medição. E aqui, do mesmo modo, está marcando aqui do fabricante 3 volts. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui para vocês verem. Ó, 3 volts está marcando ali. Então, como está marcando 3 volts, eu vou deixar no 10 aqui. Vou colocar a ponta negativa, que é a preta, embaixo aqui. E a positiva em cima. Nota então que o meu multímetro, ó, ele foi ali até 2.9. Ela não está marcando 3, ó. Provavelmente porque é uma marca que não é muito conhecida, essa bateria. Ela não veio com a carga completa. Ela veio ali com 2.8 mais ou menos de carga. Não veio com os 3 volts, tá? Mas é assim que se mede. E outra coisa que o pessoal pergunta bastante é onde que eu devo olhar. Então se você notar aqui, ó, no cantinho, nós temos as marcações aqui, ó. Então aqui em cima é a escala ohmica, né? Para você medir a resistência. E essa faixa do meio aqui, onde está passando o meu dedo, é para você medir a corrente contínua e corrente alternada. E note que nós temos as escalas aqui, uma que vai até 10, outra que vai até 50, outra que vai até 250. Então, se eu estou usando aqui o 10, eu vou usar essa escala de 10 aqui, que vai de 0 a 10. Se eu estiver usando aqui 2.5, eu vou usar aqui a 250, que no caso dá 2.5 volts. Então, eu uso a escala de 0 a 250. Então, se ele chegar no 250, quando tiver aqui na escala 2.5, 250 significa 2.5 volts. Aqui, 150 vai representar 1,5 volt, e assim por diante, tá? Aí, se eu tiver na escala de 0.5, se eu tiver na escala de 0.5, eu vou usar a escala do meio aqui, ó, 50. Então, significa que se ele chegar no 50, eu tenho 0.5 volts, né? É o que eu tenho aqui no meu multímetro. Então, assim que você usa a escala. No caso aqui, minha bateria é 3 volts, então por isso que eu deixei no 10. E eu uso a escala ali de cima para medir. Então, eu coloco nela aqui. E ao medir, ela vai ali para o 2, né? E aqui, esse do meio aqui, ele representa o 3. Ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ele passou ali, ó, quase chegou. Para dar 3, ele teria que chegar naquele ponto preto ali do meio. Tá ok? Vamos agora efetuar a medida de resistência. Eu tenho aqui um resistor, ó, esse resistor aqui, ó. Ele é um resistor de 1K, tá ok? Então, notem que está marcado 5% ali, ó. 1K, 5%, que é a 5% de tolerância, né? Para mais ou para menos. Então, eu vou colocar aqui na escala de X1K, ó, tá vendo? X1K. Vou encostar as ponteiras. Vou calibrar aqui para que ele fique em cima do 0 ali, ó. Tá vendo? Mudei aqui para minha escala de ohms, né? Resistência. Porque a gente vai medir agora esse resistor aqui de 1K. E vou colocar aqui as ponteiras. Notem que ele foi bem em cima do 1, ó. Significa que o meu resistor está bom. Até vou aproximar aqui para vocês poderem ver, ó. Vou segurar aqui o meu resistor. Tá interferindo por causa da resistência da minha mão, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui na mesa de novo, porque o nosso corpo também ele possui resistência. Deixa eu tentar segurar aqui sem encostar. Olha lá. Tá bem em cima do 1, tá vendo? Então significa que o nosso resistor ele é 1K. E o resistor é ao contrário. Se você não sabe a medida do resistor, você começa do X1 e vai medindo, aumentando até o X10 aqui, ó. Então você começa no X1 e vai aumentando até o X10. Diferente da corrente contínua e alternada. Que se você não sabe, você começa no maior e vai diminuindo a escala para o menor.
tá? Então aqui nós aprendemos para que serve o espelho, nós aprendemos também a regular, aqui a calibrar, aprendemos a trocar a bateria do nosso multímetro analógico, como medir baterias, né, e pilhas, e como efetuar a medida de um resistor. É claro que eu fiz aqui um teste básico, tá, pessoal? Mais para frente eu vou trazer uma aula só ensinando vocês a medir resistores, tabela de resistência, etc e tal, tá ok? Tabela de resistores e assim por diante. Mas é isso daí. Outro exemplo que eu quero dar aqui, ó, olha esse fio. Então, se eu colocar aqui ele na escala de X1, vou calibrar aqui, colocar aqui no 0, e vamos colocar aqui a ponteira numa extremidade do fio e na outra. Notem que ele vai lá no 0. Por que ele vai no 0? Porque esse fio é de cobre, e o cobre ele é um ótimo condutor elétrico. Então, não existe resistência. Não é que não existe, existe, mas ela é tão baixa que ela nem é representada aqui no nosso multímetro analógico. Ou seja, a corrente elétrica ela não sofre nenhuma resistência para ir de uma extremidade à outra aqui do nosso fio de cobre. Então, a resistência ela é muito baixa. Agora, vamos fazer o mesmo teste que fizemos com o fio, utilizando aqui o cabo da nossa chave. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele apresentou uma resistência maior do que o cobre, ó. Tá vendo? Que apresentou uma resistência bem maior, ó. Então, cada material possui uma resistência, ele oferece uma resistência à corrente, né, à passagem da corrente elétrica, do fluxo dos elétrons, tá ok? Então, vamos agora fazer o último teste, que é medir a corrente alternada diretamente no nosso conector de energia aqui da nossa oficina. Então vamos aqui colocar o nosso multímetro na escala de corrente alternada. Vou colocar aqui 250 volts, porque eu sei que a minha corrente aqui não passa de 250 volts. Bom, estamos aqui com o nosso multímetro na escala de corrente alternada. Aqui, ó, alternada, colocamos 250 volts, aqui está o nosso plug da tomada, né, 110 volts e o vermelho é 220 volts. Aqui, vamos colocar, primeiramente, no 110, ó, para vocês verem lá o ponteiro deflexionando. Vou tirar aqui, colocar de novo, ó. Então, notem que ele vai ali até na escala de 250, ele vai até o aqui é 150, né? Aqui no meio é 125, ele está dando mais ou menos 127 volts ali na de cima, tá? E agora vamos para de baixo aqui. Vamos colocar na de baixo para vocês verem. Notem que ele foi lá, ó, quase no 250. Não está dando 250, tá? Está dando aí mais ou menos os 220, que é a corrente. Então aqui é 110. 127 volts mais ou menos, que a gente fala 110, né? Mas sempre dá um pouquinho mais. E aqui é o 220 que a gente fala, que é o que está dando lá, ó, 220 volts, está dando 222 por aí. Tá ok, pessoal? Então é assim que você usa a escala de corrente alternada. Eu mostrei como você usa, né, o de corrente contínua, que é para pilhas e baterias, etc. E para a corrente alternada, que é a corrente que chega na nossa rede elétrica, você usa então a escala de corrente alternada. Então, você sempre coloca na maior quando você não sabe, né? Sempre coloca na maior para não correr o risco de queimar o seu multímetro. Então, vou chegar perto aqui para vocês poderem ver, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? E aqui, 220 e 127 volts. Tá ok? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Vem muitas dicas por aí sobre o uso do multímetro analógico e também do digital. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aí no canal. Muito obrigado e até a próxima.